Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de clima e tempo. Vamos ver o que vem pela frente. Aquela condição que a gente vinha tratando e trazendo para vocês de restabelecimento das chuvas, principalmente ali no centro-oeste, na faixa central do Brasil, ela permanece, porém adiou um pouquinho. Em vez de dia 20, agora é algo em torno ali do dia 24, de 24 para frente, mas ela está chegando. Então, fique atento aí aos mapas climáticos e já pode começar a planejar aí o seu plantio com mais segurança. A questão da chuvarada também lá no Rio Grande do Sul, no sul do país de uma forma geral, ainda persiste. A gente vai ter essa continuidade das chuvas e hoje, por exemplo, começa mais uma rodada de chuvas lá naquela região. E no Mato Piba ainda é tempo de aguardar um pouco mais antes de iniciar o plantio, mas tem umidade chegando e quem vai explicar direitinho para a gente todos esses cenários é a Nayane Araújo, meteorologista lá do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Seja bem-vinda, Nayane, obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais dessa dinâmica. Afinal de contas, Nayane, dá para dizer que vamos de fato começar, obviamente que um pouquinho mais adiante aí a estação chuvosa lá no centro-oeste, o pessoal pode ficar mais tranquilo, Nayane? Olá, bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos acompanham aí no Notícias Agrícolas. Olha, Alex, finalzinho aí do mês de outubro e ao longo do mês de novembro é a melhor expectativa aí para esse retorno das chuvas, do período chuvoso, estabelecimento do período chuvoso, né? A gente já está aí numa transição bem definida, migrando já mais para essa questão do retorno das chuvas do que do período seco. Muito bom. E lá para o sul, hein, Nayane, o pessoal já está preocupado com o excesso de chuva, principalmente porque não dá para fazer o manejo direito, não dá para fazer as pulverizações, enfim. Como é que fica a situação por lá? Lá bem complicado, Alex, a gente teve uma trégua aí das chuvas no final de semana na região sul, porém hoje aí já com muita instabilidade no Rio Grande do Sul, se espalhando aí por Santa Catarina novamente e de hoje para amanhã prometendo muita chuva. Muito bom. Mato Piba, Nayane, o pessoal precisa ter mais paciência lá, né? Pouquinho mais. Vai precisar de ter um pouquinho mais de paciência, infelizmente. A gente está com um padrão bem seco perdurando por lá, a gente está também com um padrão bem típico dessa época do ano, de estabelecimento daqueles vórtices ciclônicos lá em altos níveis da atmosfera, e a gente sabe que quando esse sistema fica predominando, perdurando ali pelo Nordeste, ele dificulta o retorno das chuvas. Tem até algumas pancadas de chuva pontuais na borda do sistema, mas a área central dele, que fica bem posicionada pelo interior nordestino, ali oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, isso fica num padrão mais seco, e é o que está acontecendo. Muito bom. Bom, vamos entender olhando nos mapas também, que daí a gente consegue visualizar direitinho o que vai acontecer nos próximos dias, mas a Nayane preparou para a gente também aquele mapinha do que já aconteceu, para a gente poder ver pela frente quais as possibilidades, quais as previsões aí que vem pela frente. Quando a gente olha para os últimos dias, a gente consegue visualizar ali um padrão típico de El Niño, né, Nayane? Justamente, Alex, deixa eu trazer aqui a gente relembrar aí os últimos dias, né, um panorama geral do que aconteceu pelo nosso país no final de semana, entre sexta, sábado e domingo, principalmente, a gente teve o avanço de uma frente fria ali entre o leste e o litoral do sul e do sudeste do país. Então, esse sistema, a formação dele entre a quarta e a quinta da semana passada levou muita chuva novamente para áreas do Rio Grande do Sul, norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pontos ali do Paraná, mas de sexta-feira em diante ela já avançou ali para o mar, na altura do sudeste do país, então organizando um canalzinho de umidade passando pela área central do país, pelo sudeste e ainda com algumas chuvas ali no leste do Paraná e de Santa Catarina, mas sem grandes volumes, né? Algumas chuvas
o tempo mais fechado, mais úmido, mais instável, com alguns períodos de chuva, mas sem volumes muito expressivos aí, graças a Deus, para quem está ali no sul do país, né? Porém, na semana passada, meados da semana passada, chegou a causar alguns transtornos. Enfim, mas de ontem para hoje, esse sistema aí já, né, muito afastado aí para alto mar, e o padrão de secura é o que já toma mais conta aqui do centro do país. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho na imagem de satélite. Eu acho interessante a gente pincelar essa primeira quinzena do mês de outubro aí, como é que foi, já que hoje é dia 16, já temos a primeira quinzena do mês aí fechada. A gente vê, Alex, um padrão aí, como nós comentamos, né, muito característico de El Niño, com volumes de chuva muito expressivos, concentrados ali pelo sul do país, até São Paulo, ali alguns volumes na casa de 200 milímetros nesse período de 15 dias, mas a gente vê ali pelo leste de Santa Catarina, alguns acumulados acima de 300, 350 milímetros pontuais, só nesse período aí de 15 dias. Esses tons de azul, assim, bem mais escuros, e até ali o tom mais acinzentado, acima de 350 milímetros. Então, muita chuva, né, em áreas do norte do Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina, porção mais sul e leste ali do Paraná também. Tivemos algumas chuvas pontuais, mas ainda irregulares, aí mal distribuídos esses acumulados pela área central do país, os tons mais esverdeados com algumas chuvas em torno de 40, 50 milímetros em 15 dias, mas a gente vê que com uns pontos amarelos aí no meio, então uma irregularidade dessas chuvas, assim como na porção mais sul da região norte, e o norte da região norte, uma área que está bem complicada ali também, com questão de queimadas, rios secos, nessa área toda do norte, aí, muito impactada por falta de chuva também, um padrão típico de El Niño, e isso predominando nessa primeira quinzena aí do mês de outubro, com acumulados muito baixos por aí, até teve algum episódio ou outro de chuva passageira, mas chuvas abaixo de 10, 5 milímetros por ali, e no Nordeste também. Então, a gente vê que a situação ali de grande parte do interior nordestino, né, grande parte do território do Nordeste, pode-se dizer assim, também com pouquíssima chuva aí ao longo dessa primeira quinzena do mês de outubro. E é legal a gente observar, volta um pouquinho para mim, Nayane, só para a gente observar no mapa como as chuvas elas estão acontecendo lá no Centro-Oeste, mas de forma muito irregular, né, Nayane, por enquanto? Exato. Não é que não ocorreu, a gente teve, né, algumas chuvas, até alguns temporais, né, alguns episódios de granizo. Semana passada a gente teve, final da semana de quinta para sexta, se não me engano, em Pirenópolis, aqui pelo interior de Goiás, eventos de temporal com granizo, rajada de vento, Pirenópolis foi bem afetada, eu lembro que foi antes do feriado, foi na quarta-feira. É isso mesmo, foi de terça para quarta-feira. Antes do feriadão, ela é uma cidade muito turística, eles estavam se preparando para os turistas aí para o feriadão, e a cidade foi bem impactada por chuvas. Então, bem um padrão primavera, né, Alex? Até ocorre algumas chuvas, um padrão de muito calor por esse interior do país. Qualquer umidadezinha que entre, essa combinação de calor com umidade do ar um pouco mais elevada, starta as nuvens de temporal, aquelas cumulonimbus, que vêm essas tempestades aí, principalmente no período da tarde, entre tarde e noite, mas são rápidas, são passageiras e às vezes são destruidoras. Né? Então é isso que está acontecendo aqui pela área mais central do país. Muito bem. E você ia começar a mostrar para a gente o que aconteceu nas últimas 24 horas, é isso? Nas últimas 24 horas, exatamente. Então a gente vê ali pelo norte do país, no norte da região norte, muito pontual, uma chuva melhorzinha, vamos dizer assim, já que eles estão precisando de chuva, né? Algum acumulado um pouco melhor, em torno de 44, 45 milímetros no município de Barcelos, quase divisa do Amazonas com Roraima, mas isso você percebe que bem pontual, né? Na região da capital, ali Manaus, alguns acumulados entre 18 até 30 milímetros, na região mais metropolitana, não sei se eles chamam assim, mas enfim, naquela redondeza ali. Tivemos algumas chuvinhas nas últimas horas, São Gabriel da Cachoeira, mas você vê que, de modo geral, no norte do país, praticamente que todas as nossas estações ali mais zeradas, né? Na área central do país também, ontem aqui no município de Jataí, sul de Goiás, uma pancada de chuva bem típica de verão, também acumulando cerca de 34 milímetros.
E ali pelo sul, como eu falei, a gente vai ver na imagem de satélite que já já eu vou mostrar o retorno da forte instabilidade, já acarretando alguns acumulados aí significativos. Isso tudo é chuva que, embora tenha puxado desde de 24 horas, da manhã de ontem até a manhã de hoje, essas chuvas voltaram a ocorrer aqui no Rio Grande do Sul, mas durante a madrugada e essa manhã, e em Santana do Livramento já acumula mais de 50 milímetros nesse curto intervalo de tempo. Algumas chuvinhas pela faixa leste do país, mas sem acumulados expressivos. No Nordeste, a chuva até trouxe algum alívio, mas muito rápido, em forma de pancadas ali pelo Maranhão, Piauí, sem acumular valores expressivos, mas trouxe alguma instabilidadezinha por ali. É a borda desse vórtice que a gente comentou, aí o vórtice de altos níveis, né, na borda dele, ele até favorece alguma instabilidade, isso favoreceu também alguma instabilidade no leste aqui do Nordeste. Tivemos chuvas ontem no interior de Pernambuco, também algumas chuvas passageiras, mas o centro dele, que está mais ou menos posicionado onde eu estou circulando aqui com o mouse, a secura é o que predomina. Em linhas gerais, aí nas últimas 24 horas, esse é o cenário. E aí, quando a gente puxa a imagem de satélite dessa manhã, então a gente vê aqui o que eu comentei, os tons todos mais avermelhados aqui, né, no satélite, indicando nuvens bem carregadas, predominando sobre grande parte ali do Rio Grande do Sul e já começando a se espalhar por Santa Catarina. Então, a gente tem aqui todo um padrão de áreas de baixa pressão predominando por aqui, uma massa de ar um pouco mais úmida e instável, e ao longo do dia, a gente vai ter um incremento de uma frente fria que vai se organizar aqui no Oceano Atlântico, avançando em direção ao Rio Grande do Sul. Isso vai vir a potencializar essas instabilidades. Isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul ainda não é frente fria, então? Exatamente. Ainda não é frente fria lá pelo sul do país, é todo, como eu comentei, esse padrão de baixa pressão e combinado com uma massa de ar mais úmida e instável, uma atmosfera mais instável concentrada por ali. Tá? Pelo menos agora pela manhã e ao longo do dia, sim, essa frente fria vai se aproximando dali e vem a potencializar, a incrementar mais ainda a instabilidade que já está lá. Risco de chuva forte, granizo, alguma coisa assim? Tem sim. Nós estamos com avisos meteorológicos, Alex, de nível laranja para condição de temporais, tá? Em grande parte do Rio Grande do Sul. Deixa eu até puxar aqui no nosso portal para mostrar para vocês rapidinho. Ó, essa é a situação que a gente está hoje para o Rio Grande do Sul. Esse aviso aqui é um aviso de tempestade, tá? Ele vale de hoje até amanhã de manhã, pelo menos, e tem um amarelo cobrindo mais ali a porção sulzinha do Rio Grande do Sul. Mas tem condição de ventos fortes, aqui nas áreas em laranja, ventos com rajadas de até 100 km por hora, e a condição do granizo, sim. Tá? E a partir da tarde também alguma instabilidade pode se formar nesse sul e leste de São Paulo, incluindo ali a região da capital, o sul do Rio de Janeiro também, incluindo a capital, Mantiqueira, que divisa com Minas Gerais, por conta de calor com alta umidade do ar. Então pode ocorrer alguns temporais localizados a partir da tarde por aqui também. Muito bom. Agora, como é que essa frente fria evolui, Nayane? Voltando aqui para o satélite, a secura predominando ali no Nordeste, todos esses tons mais escuros no satélite estão indicando aí a ausência de nuvens nesse começo do dia. Ali no oeste da Bahia, nada de chuva, hein? Vamos lá para a gente tentar entender, então, isso tudo que eu comentei. Como eu falei ali no sul, a gente ainda não tem frente fria, a gente tem, sim, essa área de baixa pressão, né, se aprofundando aqui nos níveis mais baixos da atmosfera, na camada baixa, que a gente chama, até a superfície, uma massa de ar mais úmida e instável, então todo esse padrão aqui provocando essas primeiras chuvas dessa manhã, ali pelo Rio Grande do Sul principalmente. Ao longo do dia, aí sim, mais aqui pelo Oceano Atlântico, bem ali na altura da Argentina, aí uma frente fria vai se formando e todo esse padrão ele vai se conectar, né, e potencializar entre hoje e a madrugada de amanhã as chuvas ali pelo sul. Chama atenção, Alex, que aqui nas próximas 24 horas, deixa eu até abrir o mapa aqui de 24 em 24, para a gente ver melhor o que eu quero te mostrar. O nosso modelo Cosmo, aqui que a gente trabalha aqui no INMET, ele mostra acumulados de chuva muito expressivos aqui no Rio Grande do Sul. Ó, você vê que todos esses tons mais acinzentados, embora fique pequenininho aqui na imagem, deixa eu pegar o recorte do sul para a gente ver melhor. Ele mostra acumulados acima de 100
milímetros de hoje para amanhã em alguns pontos ali. Olha só. Então, todos esses 125 aqui na nossa escala, né? Esses tons mais em cinza, mas na borda deles, todos esses tons em bordô, em mais vermelho, já é chuva acima de 70, 90 milímetros em alguns pontos. E isso pega ali o sul de Santa Catarina também. Então, muita atenção aí para as próximas 24 horas, aí ao longo do dia de hoje até amanhã. Olha só, de hoje para amanhã, o noroeste gaúcho ali, com chuvas até em torno de 100 até 200 milímetros, não dá para descartar esse acumulado em 48 horas aí para as próximas horas, tá? Então, muita atenção para esse cenário ali da região sul. De novo, aí estamos com esse aviso laranja, estamos monitorando se ao longo do dia vai ser necessário até a emissão de um aviso vermelho, que é quando a gente entra em contato com o Senad, que com a Defesa Civil Nacional, enfim, alinha com eles e a gente emite para a população e para a Defesa Civil um aviso de grande perigo, que seria o vermelho, né? Mas aí, voltando aqui para esse cenário de mais curto prazo, de 3 em 3 horas, seria isso, Alex, de hoje, então, e amanhã, esse cenário para o sul ali mais preocupante, chamando a nossa atenção ali. E aí, quando de terça-feira em diante, quarta-feira, né, em diante, essa chuva já começa a diminuir ali no Rio Grande do Sul, principalmente, mas fica ainda alguma instabilidade concentrada ali por Santa Catarina e Paraná, mas em menores volumes a partir de quarta-feira. Se a gente pegar aqui o acumulado até quarta, já dá uma boa diminuída de terça para quarta, e aí a chuva começa a se espalhar mais pelo leste da região sudeste, por São Paulo, sul e leste de Minas Gerais, pelo Rio de Janeiro, né, conforme a frente vai avançando pelo mar, mas, né, já espalha mais essa instabilidade pelo leste da região sudeste, e no sul, em Santa Catarina e Paraná, não diria que o tempo seque, fique aquele tempo seco, fica ainda sempre com alguma instabilidade por ali, mas já sem chuvas em grandes volumes. O problema é que a situação de lá já está tudo muito saturado, né? A gente viu em 15 dias aí acumulados acima de 300 milímetros em alguns pontos. Então, qualquer chuvinha aí ao longo dessa semana pode ser que seja fator complicante, né? No Rio Grande do Sul fica mais seco, mas no extremo norte gaúcho, em Santa Catarina e Paraná, não chega a ficar um padrão de secura totalmente, não. Isso se reflete quando a gente vê aqui em 7 dias, né? O acumulado de chuva em 7 dias, então, ele põe altos volumes ali, principalmente do noroeste ao norte gaúcho, em áreas de Santa Catarina e na porção mais sul do Paraná. Volta a espalhar, como eu comentei, a chuva ali entre São Paulo, principalmente centro-leste de São Paulo, sul e leste de Minas, Rio, alguma chuva no Espírito Santo. O norte de Minas, ele continua mais seco. Ali o norte de Minas bem complicado também, já começa a ter características mais próximas até da Bahia do que do restante de Minas. Então ele fica numa área mais seca ali, assim como grande parte ali do interior do Nordeste. Olha aqui o mapa todo em branco, né, indicando a ausência de chuva nessas áreas. Muito irregular as chuvas pela área central do Brasil, chega a pintar com alguma coisinha aí de chuva, essa frente ela avança ali pelo litoral do Sudeste, chega a ajudar a espalhar um pouquinho mais de umidade, aqui uma convergência de umidade pela área central, mas ainda não é aqueles canais de umidade bem bons que a gente está acostumado ao longo do verão, né, que aí a umidade vem com força mesmo se espalhando aqui pela área central. Então ainda não é isso, chega a espalhar alguma umidade, podem ocorrer algumas chuvas, principalmente de quinta, sexta-feira em diante aqui pela área central do Brasil, mas ainda em poucos volumes e mal distribuídas. Pode vir forte, com característica de temporal? Pode. Vai estar muito quente, chega um pouquinho mais de umidade, pode startar alguns temporais no interior do país, mas em termos de volume de boa distribuição ainda não é não. E no norte do país tem até alguma coisinha por ali em termos de 7 dias, nessa faixa mais oeste, norte ali do Amazonas, eles estão precisando de algumas chuvas, mas tu vê que se quando comparado com o sul é bem mais, né? Então o norte também ali numa situação que é delicada e embora tenha a condição de algumas chuvas entre Roraima, Amazonas e o Acre nos próximos 7 dias, ao longo dessa semana. Em termos de médio prazo, aí vem aquilo que a gente estava comentando, né, Alex? Semana passada ele mostrava aí a partir do dia 20, o cenário um pouco mais positivo por esse centro-sul do país, agora ele já está jogando mais ali para o dia 24, em diante, de 16, que seria de hoje, até o dia 24, na próxima semana aí.
chuvas muito irregulares por esse interior do país, né? Então bem complicada que é essa situação, as chuvas mais expressivas, mais significativas ali no sul realmente, né? Região ali do Mato Piba também um cenário bem delicado, aquele vórtice que a gente comentou, ele vai continuar persistindo por aqui entre hoje e amanhã, principalmente, a partir de metade da semana ele até dá uma bagunçada, se desconfigura, mas não chega a nenhum outro sistema meteorológico que possa trazer chuvas bem distribuídas e um alívio da secura no interior do Nordeste, não. Mas quando é a partir da segunda semana do médio prazo, que é a partir do dia 24, que seria o final do mês, de última semana do mês de outubro, até ali o dia 1º, o comecinho do mês de novembro, aí a gente já vê um cenário um pouco mais positivo. Isso aqui ele está se mantendo mais ou menos desde quinta, sexta-feira com essa resolução, com essa solução. Vamos ver se não muda aí nos próximos dias em diante esse cenário, mas ele já vem algumas rodadas que a gente chama, indicando essa expectativa melhor de chuva para a última semana de outubro, comecinho de novembro, então, por grande parte do território do Brasil. Você vê que a ausência de chuvas, os tons mais brancos e mais cinzas aqui na escala, já ficam bem mais restritos ao norte do Nordeste, principalmente, áreas ali do Nordeste, norte do Pará e o Amapá, mas o restante do Brasil todo já com algum cenário de alguma chuva chegando. E dá para ver que são mais bem distribuídas, né, Nayane? Isso, exato, como se já quisesse daí realmente dar a virada de chave que a gente precisa, né, para ter os dois pés de fato na estação chuvosa. Muito bom. Nayane, tem perguntas aqui, aliás, tem uma chuva de perguntas aqui para você. Eu sei que o nosso tempo está meio apertado aqui, mas vou tentar fazer algumas perguntas rápidas aqui para a gente tentar ajudar os nossos internautas aqui. O José Messias Lopes quer saber quando vai chover em São Domingos, na Bahia. Olha, a Bahia, realmente, eu não sei se esse município é mais no leste, mais isso isso que ele falou aqui logo na sequência. São Domingos fica no leste do estado. No leste, então no leste até pode ter alguma coisa assim a partir do final de semana. Essa frente fria que vai migrar ali em direção ao sudeste do país nos próximos dias, lá para o final de semana, comecinho da semana que vem, ela vai se posicionar mais ali na altura do litoral sul baiano. Então, isso, como eu falei, aquele vórtice ele já se desconfigura, já sai da região nordeste, isso pode ajudar a espalhar um pouquinho mais de umidade no leste da Bahia. Você vê que o acumulado aqui em 7 dias, ele até indica, né, alguma chuva nessa faixa mais leste, sim, da Bahia, ali por Sergipe, Alagoas também. Claro que não são volumes muito expressivos, mas já ficaria alguma coisa ocorrendo por aqui, sim. Então, se for mais no lestezinho mais próximo ao litoral, melhor a chance. Sabe o que nós esquecemos de mostrar, Nayane? A temperatura, né? Calorão que vai fazer a semana aí, né? Vamos lá, sim. Então, a gente vai ter ao longo dessa semana, né, um resultado aí dessa massa de ar mais seco, digamos assim, que vai predominar pelo interior do país, vai resultar não só na baixa umidade do ar no período da tarde, isso aqui é a situação, cenário de umidade relativa para hoje à tarde, quanto mais avermelhado, laranja, até os rosados aqui mais esbranquiçados, mais baixa a umidade aqui na nossa escala. Você vê que aqui na região do Mato Piba, valores muito, muito baixos mesmo de umidade do ar, em torno de 15%, até pontualmente abaixo disso, em alguns pontos do interior nordestino, principalmente nesse oeste da Bahia e no Piauí, até aqui Goiás, fica numa bolha mais seca, o noroeste ali de Minas. Para amanhã, olha só, a bolha seca predominando em grande parte do interior do país, desde aqui o centro-oeste, parte aqui do sudeste e ali pelo interior do nordeste, tarde de amanhã, isso. Tarde da quarta-feira, mesmo cenário, e quando a gente acompanha aqui com relação às temperaturas, olha só, todos os tons mais rosados, para o vermelho, para o bordô, mais alta temperatura ainda. Os tons de bordô, temperaturas próximas aos 40 graus. Em alguns pontos aqui do centro-oeste, entre Mato Grosso do Sul. Então, para a tarde de amanhã, olha só, tarde da quarta-feira, tarde da quinta-feira. Então, essa é a tônica aí para a semana, Alex. As altas temperaturas e a baixa umidade do ar pelo interior do país.
No sul, em áreas do sul e o leste do sudeste, como tem essa frentezinha passando ali pelo litoral, chega, né, a avançar uma massa de ar mais fria, ela é fraca, mas de qualquer forma traz um certo alívio nas temperaturas, muito ali que para o sul e para o sudeste. Isso não consegue se espalhar pelo interior do país, não. Fica muito que concentrado por aqui. Inclusive, você havia me perguntado a condição de geada, né? Conforme passa essa frente fria, nos próximos dias se teria chance de geada em áreas lá do sul. A chance é muito pequena. Se ocorrer, seria na manhã da quarta-feira, em pontos ali da campanha, uma geadinha fraca, não dá para descartar, temperaturas em alguns pontos entre 3, 4 graus por ali, mas seria algo muito rápido, essas manchinhas em verde aqui nesse mapinha, indicando então uma condição de alguma geadinha fraca, muito que por ali. Quando a gente avança já para amanhã da quinta, já tira, então indicando que não há previsão de geada mais. Então seria mais na quarta, se vier a ocorrer. Então esse é o cenário que a gente tem em termos de temperatura e umidade. Boa. Semana inteira, praticamente, grande parte do Brasil com calorão aí. Isso, olha só, para o final de semana. Isso aqui seria na sexta-feira, pegando fogo, já o Bordeaux se espalhando até mais, né? Nesse centro-oeste, em pontos do Isso é o quê? Nordeste. Temperatura de quantos graus, Nayane? Isso aqui dá entre 40 e 42. É, né? Tranquilo, 42. Olha só, para o sábado, para o domingo, mesma coisa. Então, não, isso já indicando que não deve ter algum transiente que traga chuva, porque se trouxesse chuva, isso refletiria na temperatura, né? Bom, vamos lá. O Murilo Machado, como que está a previsão para São José do Xingu? São José do Xingu é no Mato Grosso. Deixa eu ver aqui. Acho que é norte de Mato Grosso. Não. Não é norte. Mas, enfim, o Mato Grosso como um todo, Alex, praticamente... É bem no né? Nordeste ali do Mato Grosso, viu? Então, a situação deles é bem complicada aí, não tem uma boa expectativa de chuva, não. Olha só, em 7 dias, quando a gente vai olhar o cenário de 7 dias, até pinta com alguma coisinha ali, mas você vê que se olhar aqui na escala, esse azul mais escuro é chuva de 1 a 2 milímetros. Então, assim, Pouca chuva, né? Pouquíssima chuva. Se ocorrer alguma instabilidade ali, pode até dar alguma pancada, combinação de calor com alguma umidadezinha que entre por aqui, mas também acho difícil se espalhar muita umidade por aqui. A gente está vendo aqui a previsão do mapa de umidade, que é a secura, que vai predominar no Mato Grosso, e o calorão. Pode ocorrer alguma pancadinha típica primavera, verão? Pode, mas seria algo assim muito pontual, isolado e rápido, que não traria um grande alívio, não. Então, a tônica para a semana ali, para essa região dele, é do calor e da secura. O Josué, ele quer saber lá em Jacobina da Bahia, na Bahia, como é que fica o clima por lá. Jacobina, será em que ponto da Bahia? Deixa eu ver se eu... Se for nesse oeste, norte baiano, também, muito difícil. Como eu mostrei ali, comentando para a pergunta do outro senhor, a chance maior é entre o de alguma chuva no sul e no leste baiano nos próximos 7 dias. O restante do estado aí... Noroeste baiano. Noroeste, então, aí é que vai estar difícil mesmo, viu? Deve ser divisa com Piauí ali praticamente, né? Então é a área que a gente tem de maior secura e de mais alta temperatura ali. O Neilton Madureira quer saber como fica o resto do mês de outubro para São José de Piranhas, lá na Paraíba. Paraíba também tem algumas chuvinhas ali podendo ocorrer no leste, litoral e leste, a influência desse vórtice de ontem para hoje até deu, como eu falei, que estourou alguma instabilidade nas bordas dele, né? Então estourou ali no Maranhão, Piauí, deu alguma coisinha no leste da Paraíba e de Pernambuco, mas assim, algo também muito irregular ainda, né? Muito... não é aquela chuva boa que venha, que dure algumas horas, que traga um alívio mais efetivo. Alguma instabilidade muito passageira ali, ó, aqui em 7 dias, alguma coisinha, mas muito passageira em pouco volume. Muito bom. Deixa eu ver aqui. O Anderson Lopes, qual a previsão do tempo para São Simão, em Goiás? E se tem previsão de chuva para lá? São Simão, olha só, Goiás aqui, parecido com o DF, nós devemos ter uma semana aí bem quente e seca também, tá? Pode ocorrer algumas pancadas de chuva, até algum temporal rápido,
Pode, como ocorreu na semana passada, esse exemplo que eu dei ali de Pirinópolis, como ocorreu de ontem para hoje em Jataí, que a gente viu aqui no acumulado de chuva, né? Ó, município de Goiás Velho, Paraúna, Rio Verde, mas isso bem característica primavera. Os dias começando a ensolarados, quentes, aí à tarde até estoura alguma instabilidade muito isolada, muito pontual e rápida, pode vir forte? Pode, como eu comentei, com a característica de algum temporal, mas também nada que traga um alívio efetivo. Parou a chuva, o bafão, o bafão, o calorão, o desconforto, ele volta, tá? Esse é o cenário dessa semana para Goiás. Muito bom. O José Mendes, quando que tem chuva plantadeira? Ele quer saber para poder plantar lá a área dele no centro da Bahia, na região de Ibitiara. Olha, é seu João, né? Seu José, José Seu Mendes. José, eu diria que com maior segurança aí a partir do mês de novembro mesmo. É, né? Ao longo do mês de novembro. Pode até ter alguma não... chuvinha agora, nessa última semana de outubro, mas... Isso. Mas para a gente não iludir ninguém, como a gente comentou, pode ser que isso aqui ainda mude, essas previsões mais estendidas, a partir de 15 dias, a gente já chama de previsão mais estendida. Então, a gente tem tendências, né? Isso aqui pode mudar. A gente trabalha com previsão de curto prazo com uma maior confiabilidade, e aí a gente vai analisando, atualizando essas previsões dia após dia, porque isso muda mesmo, ainda mais nessas estações de transição, que a atmosfera está se ajustando, saindo de uma estação seca, começando a migrar para uma mais chuvosa, então fica tudo meio perdido ainda. Mas, assim, para dar uma maior confiabilidade para ele, eu diria com mais segurança a partir de novembro. Você falou desse vórtice atuando ali, Nayane, ele vai persistir, vai continuar atuando? Não, seria mais de hoje para amanhã, Alex. Até deixa eu ver se eu abro aqui para vocês verem aqui no mapa. Seria mais de hoje para amanhã, depois ele começa a dar uma desconfigurada. Mas ao longo dos próximos dias aí, e ao longo do mês, de mês de novembro, são comuns a ocorrência desses vórtices por ali, né? Então, mesmo que ele se desconfigure, logo deve voltar a um outro padrão parecido. O vórtice é justamente essa área mais redondinha, mais no sentido horário, esse círculo fechado, né, das linhas de corrente. Isso é o vórtice ciclônico. Então, quanto mais próximo do centro dele, do núcleo dele, que a gente chama, mais seco fica o tempo, e quanto mais nas bordas, aí pode ocorrer alguma instabilidade. Então, olha só, até hoje à noite ele vai ficar ali posicionado em parte do Nordeste, ao longo de amanhã, do dia de amanhã, da madrugada amanhã, de amanhã, mas quando é da tarde para a noite, olha só como ele bagunça, parece que ele dá uma migrada rapidamente ali mais para norte. Aí ele se posiciona mais ali entre Pará e o Amazonas, o Nordeste já ficaria fora aí da área de atuação dele. Então, isso seria o cenário para os próximos dias. Ele tende a dar uma migrada, uma certa bagunçada nessa circulação, e já uma tendência dele ir mais para o oeste do que ele ficar posicionado ali no Nordeste. Boa. O Cássio Ribeiro pediu para informar qual a previsão para Pires do Rio. Pires do Rio fica no sudeste de Goiás. Goiás, também muito parecido, como eu falei aí para... Jataí, não, enfim. São Simão, foi São Simão, não foi? São Simão. Muito parecido. Ó. A gente vê que ao longo dos próximos dias, o modelo até coloca alguma chuva aqui. Eu diria que a partir de quinta, sexta-feira em diante, a gente tem melhor expectativa de chuva para Goiás, para o DF aqui também, justamente por conta da frente fria que vai avançar pelo mar ali na altura do sudeste, espalha um pouquinho mais de umidade para cá, então deve trazer um retorno aí das chuvas, mas, novamente, em forma de pancadas, tá? Às vezes ocorre num ponto, não ocorre no ponto do lado, vem forte, mas vem rápida, com curta duração, pode provocar algum acumulado maior em um ponto ou outro, como aquele de Jataí, que a gente viu de ontem para hoje, poucos milímetros? Pode, mas você vê que muito concentrado num ponto, ó, nos outros, na redondeza, baixíssimo. Então, chuvas irregulares ainda. Tem chance de chuva no município? Tem. Da segunda metade da semana em diante. Bom, só para finalizar a pergunta do Rodrigues aqui, quando que chega a chuva na área central de Minas Gerais? Quando que regulariza, ele quer saber? Sim.
Olha, muito parecido aqui com o restante todo desse interior do país que a gente falou, tá? Como é bem no centro, também, de quarta a quinta-feira em diante, eles têm uma chance de chuva, sim. Minas Gerais, Rio e São Paulo, um pouco melhor, justamente por conta dessa frente fria que vai avançar ali nas próximas horas, vai se formar, chegar ali no litoral da região sul. De quarta-feira em diante ela já influencia mais o tempo, então em Minas, Rio e São Paulo. Então eles devem ter de novo um alívio. Hoje ainda vai ficar muito seco por lá, hoje e amanhã, mas na segunda metade da semana eles têm chance de chuva, sim. Boa. Obrigado, Elísio, pela participação. Luiz Cláudio, deixa eu ver quem mais. O Adriel também participou aqui com a gente. Júlio César, o Cristiano Lobo, o Virgínio França, obrigado, Virgínio. Obrigado, Erivan Silva, José Maria, Alípio, Renan Rocha, o Rodrigo Carvalho, Ronaldo, enfim, muita gente participando que a gente infelizmente não vai conseguir responder, mas fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. Não se esqueçam de fazer a inscrição aqui no canal oficial aqui do Notícias Agrícolas e não se esqueçam de deixar o seu like, deixar o seu joinha, já que esse joinha vai ajudar a gente aí a entender melhor o que pode vir com clima e tempo pela frente. A Nayane, meu também, muito obrigado, viu, Nayane? É sempre bom te ouvir, é sempre bom você aqui com a gente, você sempre trazendo informações muito precisas e diretas aí pro produtor. Volte sempre. Obrigada, Alex. Estamos sempre à disposição. É um prazer essa parceria que a gente tem com Notícias Agrícolas e a gente também indicando aí o usuário acessar nosso portal.inmet.gov.br, as previsões de tempo para todo o país, os avisos meteorológicos especiais, todos os dias atualizados lá no portal. É isso aí. Inclusive, quem não conseguiu acompanhar aqui, quem não teve a Nayane para ajudar aqui, corre lá no portal, que também é facinho de navegação ali, né, Nayane? Exato, exato. Muito fácil. Qualquer dúvida pode ligar aqui para a gente atende o usuário com o maior prazer. Combinado, então. Obrigado, Nayane. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Tá aí Nayane Araújo, meteorologista do INMET, aqui com a gente, trazendo as informações de clima e tempo. Daqui a pouquinho tem o Mercado do Boi. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.